Muito obrigado a todos, sintam-se todos cumprimentados. Vou apresentar o tema a irregularidade dos acordos do Conselho Constitucional, limites, possíveis soluções e garantias dos cidadãos. Este é um tema muito controverso, muito desafiante nos últimos dias no nosso país moçambicano. Mas quando se suscita a vontade de debruçar sobre este tema? Este tema, como disse, a irregularidade dos acordos do Conselho Constitucional à luz do princípio de duplo grau de jurisdição, nós estamos a dizer que o acórdão que o Conselho Constitucional profere, esses acordos são irrecorríveis, são definitivos nos termos do artigo 247 da Constituição da República, conjugado com o artigo 4 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional. Nesses dois artigos da Constituição da República, tanto como na Lei Orgânica do Conselho Constitucional, esses artigos advogam as decisões do Conselho Constitucional são obrigatórias e não são passíveis de nenhum recurso. Estamos a dizer, são decisões quase que absolutas, que não permitam o direito de alguém recorrer quando essas são proferidas. Então, o problema é que essas decisões entram em choque quando estamos perante a violação dos direitos humanos, isso que nós denominamos o princípio de duplo grau de jurisdição. O que é o princípio de duplo grau de jurisdição? O princípio de duplo grau de jurisdição é esta possibilidade, este direito que um cidadão tem de recorrer a uma decisão proferida quando este não se sentir feliz. Então, se existe este princípio e já implementado no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 14, número 5, que diz que toda pessoa culpada por qualquer delito tem este direito de recorrer ao Tribunal Superior. A Carta Africana sobre Direitos do Homem e do Povo, no seu artigo 7, também abre esse espaço para o cidadão recorrer a qualquer decisão quando este não se sentir feliz. Também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 10, também reforça essa possibilidade que o cidadão tem de recorrer mesmo. Então, em termos da Constituição da República, onde estão suportadas estas garantias do cidadão recorrer quando este não se sentir feliz? Primeiro temos o artigo 62 da Constituição da República de Moçambique, que já dá esse direito aos cidadãos de dar acesso aos tribunais para este se defender e este ser julgado. E esta defesa, tanto como os julgamentos, constituem, em termos do artigo 65, direitos invioláveis, ou seja, o direito à defesa e o direito de julgamento, nos termos do artigo 65 da Constituição da República de Moçambique, são direitos invioláveis, em que este cidadão tem este direito de ser ouvido, de ser julgado. E já o artigo 69 da mesma Constituição diz, quando este cidadão for julgado e este não se sentir feliz por qualquer decisão que o tribunal tomar, este tem o direito de impugnar. Estamos a falar do artigo 69, o direito de impugnar, ou seja, o direito de recusar qualquer decisão que este não se sentir feliz. Já o artigo 70 diz que se este tem direito de impugnar perante alguma decisão, o artigo 60 dá-lhe acesso deste recorrer, não é? De recorrer a uma outra instância. Então, olhando para esses artigos que suportam este princípio de duplo grau de jurisdição, estamos a falar desse artigo 62, 65, 69 e 70, logo entra em conflito com o artigo 247 da Constituição da República de Moçambique,
conjugado com o artigo 4 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional, que veda essa possibilidade de recorrer perante a uma decisão. Então, a atenção deste tema está aí. Por um lado, temos o Conselho Constitucional querendo que é o guardião da Constituição, que ele garante esta segurança jurídica, por um lado, e por outro lado, temos este direito fundamental de alguém recorrer perante alguma decisão. Então, existe essa tensão, existe este conflito entre, por um lado, a segurança jurídica, a supremacia constitucional, e por outro lado, temos este direito, temos este acesso que um cidadão tem de recorrer a qualquer decisão em que este não se sinta culpado. E quais são as nossas propostas para sair dessa confusão? Existem algumas propostas que se tem discutido. A primeira proposta que se tem discutido é a primeira que se chama de revisão interna, ou seja, revisão interna ou autorrevisão do Conselho Constitucional. Em que consiste? Consiste em que, após o Conselho Constitucional emitir um acordo, se este notar que este acordo violou algum direito ou prova, tem erros materiais no sentido de que inverteu algumas leis ou alguns artigos, este tinha que ter uma revisão interna de retificar o seu erro. A segunda proposta de reforma seria a proposta de um recurso extraordinário, ou seja, se o Conselho Constitucional emite um acórdão, a parte ofendida, pode ser um partido político, em caso de divulgação dos resultados, tem que ter essa possibilidade de emitir um recurso extraordinário para reivindicar qualquer erro ou qualquer direito que foi colocado em causa, isto é, os direitos fundamentais colocados em causa. Isso se chamava, estamos a falar aqui de recurso extraordinário. A terceira possibilidade ou proposta seria que a reclamação ao Conselho Constitucional, ou seja, o indivíduo, um cidadão, ter este direito de recorrer ao Conselho Constitucional para reivindicar qualquer decisão. A quarta possibilidade ou a quarta proposta de reforma seria aquilo que dissemos, acesso aos tribunais internacionais. E quanto a isso, nós notamos a sociedade civil, após as eleições, representada por Wilbert, ele submeteu a reclamação à Comissão Africana dos Direitos Humanos para vergonhar as eleições e os resultados das eleições haviam. Essa é a quarta possibilidade. E a quinta possibilidade seria de rever